Glória a Deus, queridos, boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos são bem-vindos a esse culto de celebração e adoração ao Senhor. Também quero cumprimentar todos que estão conectados aqui pela live do YouTube da Igreja Videira Manaus. Vocês também são bem-vindos. Nossa oração, o nosso desejo é que vocês também sejam abençoados onde você estiver, independente de onde você estiver, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os prospere. Então eu quero compartilhar a palavra de hoje com os irmãos. Eu quero começar lendo o versículo que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 4. Ali está escrito: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João começa o seu Evangelho falando daquele que é eterno, no princípio, ele começa falando do próprio Jesus. O Evangelho de João, João apresenta Jesus como Filho de Deus, Foi o último Evangelho que foi escrito, talvez 60 anos depois dos outros evangelhos. Os outros são chamados de evangelhos sinóticos ou sinópticos, porque eles são semelhantes. 60% Mateus, Marcos e Lucas são semelhantes, 30% faz a diferença entre eles. E aqueles evangelhos, cada um deles apresenta Jesus de uma maneira. Nós sabemos que o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como filho do rei. É o Evangelho do reino que mostra para nós o reino que virá, o reino do qual nós já fazemos parte e que ele virá para reinar aqui na terra. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como filho do homem, como aquele que veio como parente próximo, como aquele que veio como remidor. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, é aquele que veio agora para sofrer, para que nós depois não precisássemos sofrer mais. Mas depois de 60, 70 anos, os irmãos da própria igreja estavam agora considerando Jesus, os evangelhos, de uma maneira não muito real, e faltava ainda uma face dele para ser registrada. E João começa o seu evangelho falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João apresenta Jesus como Deus, porque as pessoas estavam considerando Jesus como apenas um homem que esteve aqui, um homem bom que esteve aqui na terra, como muitos consideram até hoje. Respeitam Jesus como mestre, como arquiteto do universo, mas não reconhece como filho de Deus. E João apresenta Jesus agora como filho de Deus. E no verso 4 ele fala, é um versículo tão profundo, tem tanta coisa nesse versículo aqui que daria uma pregação só esse versículo. Ele fala que a vida que ele está falando aqui é o Zoe de Deus, é a vida com que Deus vive. Então Jesus era um homem que estava aqui na terra, mas sobre aquele homem estava a vida de Deus. A vida estava nele, ele era o próprio Deus andando aqui na terra, na forma corpórea de um homem. E ele diz que a vida que estava nele era a luz dos homens, ele veio como luz dos homens. É interessante que a palavra luz, no hebraico, ela tem a mesma raiz de conhecimento. Algumas Bíblias, especialmente as Bíblias dos judeus messiânicos, eles traduzem algumas delas como a vida estava nele e a vida era o conhecimento dos homens. Então a palavra luz aqui pode ser traduzida também como conhecimento. E é interessante que a palavra trevas tem a mesma raiz de ignorância. Então Jesus veio como conhecimento de Deus, era o próprio Deus que estava aqui. Esse versículo aparece a palavra vida duas vezes, aparece o Zoe de Deus duas vezes. É João mostrando para nós, inspirado pelo Espírito Santo, o quanto a vida é importante para Deus, porque Ele mesmo é vida, Ele tem a vida, Ele é a vida. E nós podemos concluir que para Deus a coisa mais abominável, aquilo que Ele mais detesta é a morte. A coisa que Deus mais detesta é a morte. E nós vemos que quando Jesus veio, então agora ele trouxe vida. Nós vemos na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1, Paulo falando que ele, Jesus, vos deu vida, vos deu o Zoe, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo trazendo a luz, a revelação de que Jesus trouxe para nós a vida. Nós que estávamos mortos nos delitos e pecados, agora recebemos vida através do Filho de Deus, através daquele que tinha vida, através daquele que a vida estava nele, através daquele que era o conhecimento de Deus. Vemos Paulo também na mesma carta, no capítulo 2, verso 4 e 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, nos deu zoe juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Nós recebemos de graça essa vida que nos foi dada, que estava sobre Ele, nos foi dada como um presente, como um dom. É a vida com que Deus vive. E na carta aos Colossenses, Paulo fala, capítulo 2, verso 13, Colossenses 2,13 está escrito: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos e pecados. Nós sabemos, lá no Gênesis fala que quando Deus criou o homem, colocou ali no jardim, um lugar que havia sido preparado para o homem, um lugar maravilhoso, do qual não precisava trabalhar, e Deus colocou diante do homem a árvore da vida. Era a árvore que tinha a natureza de Deus. Deus colocou o homem ali no jardim, e colocou diante dele a árvore da vida, que dava o fruto da vida, e o que Deus esperava é que o homem tivesse comido o fruto daquela árvore, e se ele tivesse comido o fruto daquela árvore, ele teria recebido a vida de Deus, ele teria recebido o zoe de Deus e viveria eternamente. Se Adão e Eva tivessem comido o fruto da árvore da vida, eles estariam aqui até hoje, talvez congregando aqui conosco com todos os seus milhões de descendentes. Nós fomos criados para ser eterno, mas nós sabemos que eles comeram da árvore errada. No momento que eles abriram os ouvidos para ouvir uma voz que não provinha da vida, todos os dias, é tão interessante porque a Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, aquele que tinha vida vinha ter comunhão com o homem. Todos os dias eles ouviam a voz que vinha da vida, porque Deus é vida. Mas houve um momento que eles abriram os ouvidos para ouvir voz de morte, e quando eles abriram os ouvidos para ouvir a voz que provinha não da vida, mas da morte, eles comeram do fruto errado, e comeram a morte, ingeriram a morte, e a morte entrou agora na sua natureza. Em vez de receber vida, receberam morte, e os seres humanos estão sofrendo a consequência daquele momento que eles abriram os ouvidos para ouvir da morte, até hoje. Mas Jesus veio como árvore da vida. Apocalipse fala que hoje a árvore da vida é Cristo, porque Ele veio agora trazer o fruto da vida. E nós lemos aqui pelo menos 3 versículos que fala que a vida estava nele, e Ele nos trouxe essa vida, recebemos novamente essa vida, e podemos viver. Mas qual que é o objetivo dessa ministração? Assim como Adão, antes da queda, já tinha a morte rondando, a morte nos ronda também. O tempo todo a morte está nos rondando. Eu não estou falando da morte física. Todos nós, por causa daquela queda, esse corpo vai morrer. Essa morte da qual nós estamos limitados na nossa vida, todos nós passaremos por ela. Mas a morte está nos rondando o tempo todo. Não é a morte física, é essa morte que nos separa de novo de Deus. E nós podemos tocar nessa morte muitas vezes, de muitas maneiras. Todas as vezes que você abre os ouvidos, os olhos, usa o seu tato, você pode estar tocando na morte, está sendo contaminado pela morte. Quando assistimos certos filmes, certas novelas, certas séries, quando ouvimos determinadas músicas, nós estamos tocando na morte, estamos sendo contaminados pela morte. Quando nós participamos de conversas, Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, que não se assenta na roda de escarnecedores. Muitas vezes nós somos contaminados pela morte, quando nós participamos de conversas de incredulidade, quando sentamos na roda de escarnecedores, quando ouvimos conselhos ímpios dos ímpios. Todas essas situações, o diabo, vosso adversário, anda em derredor com a morte para te contaminar, para tirar você da presença. Nós não estamos falando aqui de perder salvação, nada não, nada pode nos separar do amor de Deus, mas nós podemos ter o nosso coração esfriado para a presença de Deus. Todas as vezes que nós tocamos na morte, que a morte acha um espaço em nós, o nosso espírito que recebeu vida, essa vida que estava nele, fica amortecido. Se você creu com o coração em Jesus, na obra da cruz, você recebeu a vida que estava nele. A vida que estava nele hoje é luz para você, para os seus caminhos. Mas quando eu abro
meu corpo, minha alma, o meu espírito para tocar na morte, o meu espírito que já tem vida fica amortecido. Nós perdemos o interesse pelas coisas espirituais, perdemos a fome pela palavra de Deus, perdemos a fome pela presença de Deus, deixamos de congregar. Muitos irmãos às vezes deixam de congregar porque estão convivendo com a morte, estão muito próximos da morte. Aquele irmão que quando ouvia uma música, em qualquer lugar, falava de Jesus, ele já estava incendiado, o seu espírito em ebulição. Mas a partir do momento que nós tocamos na morte, o nosso espírito esfria, e você passa a não perceber mais a presença do Senhor, que habita em você, não está perto de você, está dentro de você. Mas quando nós permitimos estarmos próximos da morte, os irmãos sabem que o mundo jaz no maligno, o mundo só tem morte, no mundo não há vida. A vida que estava no Cristo, e Ele, porque Ele nos amou de tal maneira, o mundo, Ele se entregou e liberou essa vida, mas apenas aqueles que recebem essa vida, têm essa vida. É o que nós falamos muito de avivamento. O que é avivamento? É quando alguém que está morto nos delitos e pecados, morto separado de Deus, recebe essa vida que nós já recebemos. Nós já somos um povo avivado, porque nós já temos vida. Mas quando nós tocamos na morte, aí é que Paulo fala, né? Reaviva o dom. Por quê? Não é que nós precisamos de vida, eu preciso reavivar, eu preciso voltar o meu coração a estar incendiado novamente. E não há lugar para que você possa fazer isso, a não ser estar congregando, ouvindo palavras de vida. Nosso espírito é renovado quando nós recebemos palavra de vida. Jesus fala, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mas as palavras que o diabo, que o mundo fala, através até da boca de irmãos, traz morte, e nós acabamos ficando abatidos. A grande maioria dos desigrejados, dos desviados, estão fora da comunhão, fora da unidade, fora da unanimidade de propósito, porque de alguma maneira foram contaminados pela morte. Contaminados. A coisa que mais Deus abomina é quando nós nos permitimos ser contaminados pela morte. Deus não abomina os seus filhos, pelo contrário, nos amou quando éramos ímpios, inimigos de Deus, mas o tempo todo está intercedendo para que nós não sejamos contaminados por essa morte. Muitos irmãos consideram e pregam duramente contra o pecado, contra a transgressão, né? A quebra dos mandamentos, não roubar, não matar, não adulterar, considerando que essas coisas é a coisa mais importante para Deus. Mas pelo contrário, tudo que nós pregamos, todo o pecado, principalmente pecados morais, a transgressão da lei, tudo isso foi resolvido lá na cruz. O grande problema para nós hoje é sermos contaminados pela morte. O que Deus mais abomina hoje não são os atos pecaminosos que nós podemos cometer e cometemos. O grande problema não são os atos que nós ainda cometemos. O grande problema para Deus é quando somos contaminados com a morte. Todas as vezes que nós somos contaminados com a morte, nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da oração, nos afastamos da leitura da palavra, nos afastamos das disciplinas espirituais, deixamos de comer do pão e beber do cálice. Todos nós conhecemos irmãos preciosos que um dia estiveram envolvidos, mas já estão há anos, há décadas sem participar da ceia do Senhor. De alguma maneira a morte contaminou tanto o coração, que eles acham que o momento da ceia nada mais é do que comer um pedaço de pão, que nem é dos melhores, e beber um suco, um vinho, que também não é dos melhores. Perderam a revelação do poder da ceia, perderam a revelação de que nós fazemos parte de uma grande festa, de uma mesa que foi posta, aonde o pão está liberado, o alimento está liberado. Jesus falou: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Estão alimentando de outras coisas, não estão alimentando daquele que tem a vida. Todas as vezes que nós comemos do Senhor, nós estamos comendo vida. Todas as vezes que nós comemos as coisas do mundo, nós estamos comendo morte. Então, se um crente comete um pecado moral, o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz já lavou. Não vai lavar, já lavou. Nós já fomos lavados, perdoados. Mas quando nós somos contaminados com a morte, não é o sangue de Jesus que resolve. Deus tratou completamente diferente a questão da morte que nos contamina, da morte que tenta nos roubar da presença de Deus.
para limpar da contaminação da morte. A Bíblia nos ensina que nós precisamos da purificação pela água. Fala, purificação pela água. A Bíblia fala que a contaminação da morte não sai por causa do sangue de Jesus, que já veio sobre nós, nos lavou, nos salvou. Precisa da purificação pela água. E qual foi o processo que Deus preparou e executou para que pudesse purificar o seu povo da morte? Nós vemos lá no livro de Números, no capítulo 19, é quando Deus fala das águas purificadoras, que nós cantamos aqui aquele cântico que fala das águas purificadoras, que nós devemos beber, para sermos purificados da contaminação da morte. Aquela água purificadora, que está registrada em Números 19, era a provisão de Deus, para todo judeu, para o seu povo, que tocasse na morte. Nós sabemos que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. O Velho Testamento aponta para o Novo Testamento. Tudo que está escrito no Velho Testamento é para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa edificação. Tudo que está ali no Velho Testamento tipifica algo no Novo Testamento. E é nesse capítulo que nós vemos agora a partir da Nova Aliança. Nós não lemos mais o Velho Testamento como aquele que foi escrito por Moisés. Nós lemos como aquele que foi escrito pela graça, para trazer conhecimento para nós. Então, quando nós lemos o Velho Testamento, especialmente Números 19, nós vamos conhecer o caminho que Deus preparou para que nós fôssemos purificados quando de alguma maneira fôssemos contaminados pela morte. Há um caminho. O pecado, a transgressão, a iniquidade é lavada pelo sangue de Jesus, mas quando somos contaminados pela morte, há um caminho que nós devemos percorrer, um caminho de revelação, que eu quero falar para os irmãos hoje. E esse caminho começa com o que está escrito lá em Números 19, a partir do verso 1. Está escrito: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha. Fala, novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tem ainda levado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar o sacerdote tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando um pau de cedro e sopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Primeiro item desse caminho que devemos percorrer, caminho de revelação, para sermos purificados da morte, da contaminação da morte que o mundo está o tempo todo nos rodeando, é ter a revelação da novilha vermelha. Aqui fala de uma novilha, e tem 4 características que essa novilha deveria ter lá no livro de Números. Primeiro, que ela deveria ser vermelha, não poderia ser de outra cor, deveria ser fêmea, sem defeito, e que nunca tivesse carregado o jugo. A novilha vermelha aponta para o Senhor Jesus, é um tipo, é uma alegoria. Aquilo que está escrito lá no Pentateuco, que Moisés escreveu no livro de Números, está falando daquele que viria posteriormente, para concluir a obra da redenção. Por que ela deveria ser fêmea? Na Bíblia, o macho simboliza a liderança, o cabeça. A fêmea aponta para a submissão, para aquele que é liderado. Nós vemos Paulo falando, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Então, no Velho Testamento, agora a novilha deveria ser fêmea, porque ela representa a submissão. E agora Jesus, sendo representado por uma novilha, mostra a sua completa submissão ao Pai. Nós vemos Paulo falando um texto maravilhoso, que ele submeteu, que ele se humilhou, assumindo uma forma de servo. Como novilha, ele veio na posição de submissão, não para realizar algo, mas tudo que ele fez, como ele mesmo diz, ele fez porque viu o Pai fazendo. Está escrito lá em João 8:28, disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou.
Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que é Deus. Esse eu sou aqui é El Shaddai. Ele estava falando ali que ele era o próprio Deus que estava sendo levantado numa cruz apenas para fazer a vontade do Pai, se submetendo à vontade do Pai. Jesus veio como essa novilha vermelha, como uma fêmea que veio agora em submissão. Aí fala da cor vermelha. A cor vermelha aponta para o pecado. Nós vemos no livro do profeta Isaías que o pecado é vermelho como a escarlata. Escarlata é uma tonalidade de vermelho, é uma tonalidade que puxa para o vermelho sangue. Isaías fala, lá em Isaías 1,18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A escarlata é esse vermelho para o tom de sangue, mas o carmesim é um vermelho mais escuro, com um tom meio azulado. Mas aqui Deus está falando através do profeta Isaías, ainda que o seu pecado, a sua condição seja como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelho, esse vermelho mais escuro, como o carmesim, se tornarão como a lã. Como que Deus realizou, cumpriu essa promessa? Aqui nós temos uma profecia de Isaías, que Deus falando que ainda que os seus pecados sejam terríveis, Ele vai transformar do vermelho escarlata, do vermelho carmesim, em brancos como a neve. Como é que Deus fez isso? Como é que Deus converteu a condição de pecadores para a condição de justos? Nós vemos Paulo falando, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não tinha o vermelho escarlata, aquele que não tinha o vermelho carmesim, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo Deus cumpriu a profecia de Isaías. Agora, como que Deus cumpriu essa profecia de Isaías? Hoje você lê o livro de Apocalipse e tem lá, João narra a imagem do Senhor Jesus glorificado. O seu rosto e os seus cabelos é de que cor? Brancos como a neve. Jesus tinha o rosto branco como a neve, não era contaminado pelo pecado, mas Ele se fez lá na cruz como aquele que tinha o vermelho escarlata, o vermelho carmesim. Nós éramos esses contaminados pelo pecado, Ele se fez pecado no nosso lugar. Na morte Ele se fez vermelho como a escarlata, para que nós hoje pudéssemos cantar alvo mais que a neve, porque nós fomos purificados desse pecado pelo sangue de Jesus. A terceira característica a respeito dessa novilha é que ela não podia ter carregado o jugo. Essa novilha não poderia ter marcas do jugo. O jugo é quando, as marcas do jugo é quando nós somos escravos. O povo de Israel foi escravo no Egito quase 400 anos, e cada um deles tinha marcas de chicote, marcas de algemas. Todos nós carregamos marcas ainda do tempo que nós fomos escravos no mundo. O Senhor Jesus é o único que não nasceu livre, nunca carregou jugo nenhum. O povo de Israel foi escravo no Egito e servia Faraó. Isso aponta para nós, o Egito é o mundo, nós éramos escravos do mundo, todos nós nascemos escravos do mundo. E Faraó aponta para o diabo. Quem é que nos escravizava lá no mundo? Quem é que está escravizando o povo do mundo? Quem é que sofreu, agora morreram em milhares no carnaval? Escravos do diabo. O diabo é esse que foi tipificado por Faraó no Velho Testamento. Mas o Senhor Jesus nasceu livre, nunca carregou jugo nenhum, nunca foi escravo do diabo. Por isso Ele pôde agora fazer a obra da redenção, por isso Ele pôde ser o nosso remidor. Jesus trabalhou unicamente para o Pai, para cumprir a vontade do Pai, para obedecer o Pai. Depois o texto fala do sacerdote Eleazar, que ele deveria pegar essa novilha vermelha, sem defeito, e levar para fora do acampamento, para fora do arraial. O nome Eleazar é ajudador. Eleazar, nessa história de Números 19, aponta para o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. O Espírito Santo habita em cada um dos filhos de Deus, é Ele que nos conduz a toda a verdade, é Ele que nos ajuda a viver conforme a vontade de Deus, é Ele que nos ajuda muitas vezes a não sermos contaminados pela morte. Assim era Eleazar no caso da novilha vermelha, ele é um tipo de Espírito Santo.
A novilha deveria ser morta diante dele. Da mesma maneira, Eleazar não matava a novilha, ele apenas testemunhava da sua morte. O Espírito Santo não matou Jesus lá na cruz, mas o Espírito Santo testemunhou. E tudo que nós pregamos aqui hoje a respeito da morte e ressurreição dele, nós pregamos porque o Espírito Santo inspirou homens que escreveram o Novo Testamento, que fez a narração completa, plena, 4 evangelhos, para nos apresentar hoje aquele que veio como uma novilha vermelha, sem defeito, perfeita, que nunca carregou jugo nenhum. O Espírito Santo testemunhou e registrou nas páginas da sua Bíblia essa verdade, para que você pudesse viver uma vida em abundância, livre da condenação do pecado. O Senhor Jesus foi morto fora da cidade, para cumprir a palavra, para cumprir aquilo que estava escrito no Velho Testamento. O livro de Hebreus, no capítulo 13, a partir do verso 11, diz: pois aqueles animais cujo sangue era trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi também que Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus não foi crucificado dentro de Jerusalém, foi crucificado fora. O Gólgota, o Monte Calvário, é fora da cidade, para cumprir aquilo que está escrito no Velho Testamento. A novilha não podia ser morta no arraial, tinha que ser morta fora. Assim foi Jesus imolado lá na cruz. E o texto fala que enquanto a novilha estivesse queimando, o sacerdote deveria pegar um pau de cedro e isopo, são 2 plantas, 2 vegetais, e lançar no fogo junto com o estofo carmesim. O cedro e o isopo apontam para todos os homens. O cedro é a maior das árvores, e o isopo é uma planta, é uma gramínea, uma folhagem pequena. Isso aqui está falando que a morte de Jesus, daquele que veio como a novilha vermelha, pode alcançar todos os homens, do maior até o menor. Nós vemos Salomão falando lá da sua sabedoria. Ele usa esses 2 vegetais, essas 2 plantas, o cedro e o isopo, para revelar a grandeza da sua sabedoria. Ele fala da menor das plantas até a maior delas. Está escrito lá em 1 Reis capítulo 4, verso 33. Discorreu Salomão sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro. Então, o cedro e isopo nessa história aqui da novilha vermelha sendo queimada, o sacerdote deveria pegar um pau de cedro e com ele pegar um isopo. O isopo é um tipo de planta que absorve, era usado para absorver o sangue, e absorvia aquele sangue e ele jogava no fogo para ser queimado. O pau de cedro e o isopo aponta para todos os homens, desde o maior pecador até o menor de todos os pecadores. E antes de queimar a novilha, o sacerdote aspergia o sangue daquela novilha 7 vezes diante do santuário. Naquela época o santuário era a tenda da congregação, era onde Moisés falava com Deus, mas depois o santuário se tornou o tabernáculo de Moisés, e depois o templo. Quando Jesus morreu não tinha mais a tenda da congregação nem o tabernáculo, mas tinha o templo. Cumpriu-se essa palavra quando Jesus derramou o seu sangue lá na cruz. Aquele sangue que foi derramado na cruz estava cumprindo a palavra, estava aspergindo agora, tanto que no momento que Jesus morreu, o véu do santuário que separava o santo dos santos do lugar santo, rasgou de cima a baixo, foi aberto, para que o homem pudesse entrar, ou para que Deus pudesse sair. A novilha, depois de morta, deveria ser completamente queimada, até que se tornasse cinza. Eu não estou falando da novilha de Números, eu estou falando do Senhor Jesus na cruz. Depois de morto, ele deveria ser completamente queimado, até que se tornasse completamente cinzas, até que não sobrasse nada do Senhor Jesus. E essas cinzas que sobrava depois da novilha que foi completamente queimada, eram colocados numa vasilha, num jarro, e o texto da Bíblia fala que deveria chegar numa fonte de água corrente e colocar água corrente junto com essas cinzas. Essas cinzas misturadas com essa água que foi pego numa fonte de água corrente, era usada para purificar cada homem, cada mulher que fosse contaminado pela morte. No caso da novilha, a cinza daquela novilha misturado com a água de uma fonte, quando alguém era contaminado pela morte, as pessoas eram contaminadas pela morte, de repente alguém morria lá
naquele povo que vivia nas tendas, morria dentro da tenda. Alguém tinha que ir lá pegar o cadáver, pegar o corpo. Quando aquela pessoa tocava naquele corpo, ele era contaminado pela morte. Ou quando alguém tocava num animal morto, ele era contaminado pela morte. Ele precisava ir no sacerdote. O sacerdote ia usar essa cinza da novilha que foi imolada fora do arraial. Aquela novilha que era vermelha, que era perfeita, sem defeito, que nunca tinha carregado jugo, que foi completamente queimado até sobrar cinza. Aquele homem ia até o sacerdote e ele pegava daquela água junto com a cinza e passava nele, e ele era purificado da contaminação da morte. Números 19:9 está escrito: um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. Aí Números 19:11: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Quem tocasse no animal morto, ou em alguma pessoa que morreu, ele ficaria 7 dias imundos, contaminados pela morte. Ao terceiro e ao sétimo dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao sétimo dia não se purificar, não será limpo. Depois no verso 17 de Números 19: para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. A água purificadora era usada apenas para purificar aqueles que se contaminavam com a morte. Essa água não purificava ninguém do pecado. Para se purificar do pecado, eles tinham que levar um animal, apresentar ao sacerdote. Esse animal era imolado, era morto lá dentro do tabernáculo e depois do templo, e ele era queimado no altar. O pecado era tratado no altar lá do tabernáculo e do templo, mas a purificação da contaminação da morte era feita fora do arraial, não era lá dentro. Qualquer um que tocasse numa pessoa morta, num animal morto, seria impuro, não podia participar da comunhão, não podia participar das solenidades. E o que significa as cinzas? A cinza, nós sabemos, é o que sobra quando uma substância, um produto, alguma coisa é queimado completamente. Quando se queima completamente uma substância, sobra apenas cinza. Quando algo é queimado até não ter mais nada para ser queimado, sobra apenas as cinzas. A cinza significa o julgamento que veio sobre alguém de tal maneira, até ser completamente exaurido, não havendo mais nada para ser julgado. Quando a novilha era queimada completamente, toda a contaminação da morte era tirada. Da mesma maneira, o Senhor Jesus, lá na cruz, ele foi completamente julgado, queimado pelo fogo, até não sobrar mais nada. Toda a condenação de todos os homens foi consumida no corpo do Senhor Jesus lá na cruz. A cinza fala de uma obra completa. Quando acaba aquilo que está queimando, sobra cinza. A cinza encerra o fogo. Depois que queimou tudo, sobra apenas cinza. Não adianta botar fogo na cinza, não tem mais nada para queimar. Então a simbologia, o tipo do Velho Testamento aqui para nós, revela o tamanho da graça do nosso Deus. Quantas vezes nós somos contaminados pela morte no mundo, quantas vezes no dia nós somos contaminados por músicas, por vídeos, por situações, por conversas, e nós somos purificados pela água e pela cinza do Senhor, que foi completamente queimado lá na cruz. A cinza representa a consumação. A cinza para nós é a lembrança do que o Senhor Jesus declarou na cruz: está consumado. O Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, diz que quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Virou cinza, não sobrou nada, mas nenhum julgamento. O está consumado do Senhor Jesus é muito mais do que aquilo que você já ouviu na sua vida. O está consumado não é a obra, está consumado toda a condenação, tudo que deveria ser queimado pelo juízo de Deus, tudo que deveria ser queimado por causa dos pecados, das transgressões, da contaminação da morte, foi encerrado lá na cruz, quando o seu Senhor falou: está consumado.
Ele estava falando: me entreguei completamente, não tenho mais nada para queimar. Ele recebeu todo o juízo, não havia mais nada para ser julgado na sua vida. Na sua vida não há mais nada para ser julgado, porque tudo foi julgado no corpo dele. Mas o texto fala que na vasilha com as cinzas deveria ser acrescentado água corrente, e a água misturada com as cinzas tinha o poder de eliminar a impureza da morte no meio do povo. Aí por que tinha que ser água corrente? Água corrente fala de águas vivas. Você pegar uma água parada, essa água está parada, está contaminada, tem insetos, tem coisas ali, mesmo que ela às vezes esteja cristalina, ela está contaminada. Mas a água corrente de uma fonte que está jorrando aponta para águas vivas. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, a água viva fala do Espírito Santo, que o Senhor Jesus nos deu. Nós recebemos o Espírito Santo que nos foi concedido pelo próprio Senhor Jesus. Foi Ele que nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu essa fonte de água viva, que depois passa a fluir do nosso interior. João capítulo 4, João que apresenta Jesus como Filho de Deus, não esqueça disso. João no capítulo 4, verso 10, o próprio Jesus está falando: replicou-lhe Jesus: se conhecera o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Nós estamos aqui porque um dia nós pedimos e recebemos água viva, água que tem vida, a vida que estava nele. E João 7,38, ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se nós pedirmos água viva, Ele nos dá, independente da quantidade de água viva que você recebeu. Agora do seu interior vai fluir rios. Não é um rio, não é um igarapé, são rios, muitos rios de água viva. Quando um crente tem a revelação do que eu estou falando aqui hoje, daquilo que foi oferecido em sacrifício lá na cruz, da novilha vermelha que aponta para o Senhor Jesus, que foi queimada completamente, nós deveríamos com ousadia abrir a nossa boca para falar da obra da cruz, para falar do amor de Deus. Porque quando você fala do amor de Deus, quando você fala da obra da cruz, do seu interior está fluindo rios de água viva. Mas muitos irmãos não flui nada deles, e alguns flui água parada, água morta. Mas nós temos um potencial de rios dentro de cada um de nós. Cada um dos irmãos tem rios dentro de você em ebulição, porque o Espírito Santo está aí como um rio de água viva, para fluir como rios, para alcançar muitas pessoas. Nós precisamos ter a revelação do poder que há dentro de cada um de nós, o poder do Evangelho que salva todo aquele que crê. Quando você fala do Evangelho, você não está falando uma palavra, você está falando de algo que é o poder de Deus. Jesus afirma: do seu interior fluirão rios de águas vivas. A água também aponta para a palavra de Deus. Nós sabemos que a água é palavra. Está escrito em Efésios 5:26. Maridos, Paulo falando a respeito do casamento: amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Paulo fazendo analogia da obra da cruz, da palavra de Deus, que Cristo está nos santificando pela palavra. Assim também o marido deve santificar a esposa pela palavra. Mas não é apenas a palavra. O texto que Paulo fala, primeiro ele diz: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Ele se entregou de que maneira? Como uma novilha vermelha que foi completamente queimada. Então não basta a palavra, é preciso que as cinzas da novilha que foi completamente queimada esteja misturado nela. Onde é que está o problema disso? É porque tem muita gente que prega a palavra, tem muita gente, muitos pastores, muitos ministérios que pregam a palavra todo domingo, mas ele libera uma palavra que não tem a cinza da ovelha, ele está liberando apenas a água. De que maneira que fazem isso? Liberando condenação. Quando há uma pregação a respeito, você precisa resolver o problema do pecado, te conserta com Deus. Se você não resolver o problema do pecado na sua vida, o devorador, migrador, cortador vai vir sobre a sua vida. O que é que o pregador está falando? Que você ainda tem algo para ser queimado na sua vida, que é a novilha vermelha que foi completamente queimada até se tornar cinzas, não queimou completamente, ainda tem algo que tem que ser queimado na sua vida. Todas as vezes que pregamos a palavra de Deus, todas as vezes que nós liberamos água,
deve ter como seu conteúdo a cinza da novilha que foi queimada completamente. Somente essa água misturada com a cinza tem o poder de nos purificar da morte. Quantas pregações você já ouviu acusando você do pecado? Terrível nos dias de hoje, acusando a igreja das desgraças do mundo. A pandemia é culpa da igreja, porque a igreja está em pecado, então agora Deus mandou um juízo no mundo. É tão contraditório, porque Deus amou o mundo, ainda virá o juízo, mas não veio ainda. O amor de Deus ainda está para ser revelado para o mundo, para que deixe de ser mundo. Mas quantos estão acusando, condenando a igreja que foi edificada, estabelecida pela palavra, que é a água, mas com as cinzas da novilha? Na igreja não há mais nada para ser queimado, tudo já foi queimado lá na cruz. O que nós precisamos é da purificação. Nós não temos mais nada para ser queimado, mas precisamos ser purificados, porque nós somos contaminados com a morte do mundo. Nós ainda precisamos dessa purificação, que nós vivemos, não somos do mundo, mas estamos no mundo, e mesmo que você vigie o tempo todo, a morte ainda pode te contaminar, mas na cruz, a provisão, a água com a cinza, é a provisão de Deus para nos purificar dessa morte, para mantermos o nosso coração incendiado. A palavra de condenação tira irmãos da igreja, a palavra simplesmente pregada, só a palavra tira irmãos da igreja, mas a palavra pregada com a cinza, ela faz com que o seu coração agora incendeie novamente, fique incendiado, porque a provisão, por mais que você tenha sido contaminado essa semana pela morte do mundo, no seu trabalho, na sua família, não tem jeito, você trabalha com um grupo de pessoas lá, escarnecedores, não tem como você não ser contaminado. Quando você chega aqui e ouve a palavra, a água é liberada sobre a sua vida, com as cinzas do Cristo que foi queimado lá na cruz, você é completamente lavado, você pode sair daqui completamente com a mente livre de qualquer tipo de condenação. Esse é o lavar da vida da igreja. Nós vivemos a vida da igreja, nós somos a igreja, você tem que viver como igreja, sendo igreja, porque é aqui que nós nos lavamos mutuamente, é aqui que nós estamos o tempo todo compartilhando dessa água com cinza, para renovar nossa fé, nosso coração. Então toda a purificação por meio da água com a cinza está associada à morte, não ao pecado, não à transgressão, não à iniquidade, mas à contaminação da morte. Mas no verso 15 de Números 19, ele acrescenta algo muito interessante para nós. Está escrito lá em Números 19, a partir do verso 14: esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. São imundos porque foram contaminados pela morte daquele que morreu. Mas ele diz também: todo vaso aberto, sobre que não houver tampa amarrada, será imundo. É muito interessante porque ele acrescenta algo. Não é apenas as pessoas que tocam no morto ou que estão naquele ambiente são contaminados pela morte. O vaso que está dentro daquela casa, dentro daquela tenda, que está sem tampa, ele também é contaminado pela morte. Aí o que tem a ver um vaso sem tampa com essa morte que nós estamos falando aqui, que nos contamina? Esse vaso aponta para nós. Paulo fala que nós somos vasos que contemos o Espírito Santo. Está escrito em Romanos capítulo 9, a partir do verso 23. Paulo diz: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Paulo está falando que nós somos como vasos, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Esse vaso aponta para nós. E quando o vaso está sem tampa, no caso lá de Números, que normalmente tinha água dentro daquele vaso, aquela água era contaminada por poeira, insetos, que não tinha tampa, então insetos poderiam entrar naquele lugar, talvez insetos que assentou no morto e foi lá para dentro daquela água, lá ficava imundo. Como é que isso fala para nós? Se nós somos um vaso aberto, se nós somos um recipiente aberto, é muito mais fácil nós sermos contaminados com as coisas do mundo.
enquanto nós, como vasos tampados com a tampa do Espírito Santo, nós somos livres da contaminação do mundo. Mas nós que somos vasos, se estivermos abertos, nós vamos sofrer todo tipo de influência. Como é que você pode estar aberto? Como é que você pode ser um vaso aberto? Se os seus ouvidos e os seus olhos, e se o seu caminhar for no meio da contaminação do mundo, você é um vaso aberto. Se você está com os ouvidos abertos para ouvir tudo quanto é porcaria que o mundo fala, para assistir tudo quanto é porcaria que a televisão e a internet está divulgando, se você está aberto para receber toda a influência maligna do mundo, ainda que seja para condenar. Tem muito irmão que fica olhando a internet o tempo todo condenando. Olha que absurdo, olha esse carnaval, olha que coisa terrível, está se contaminando. Nós, como tampa, vaso tampado, não vamos receber nenhuma contaminação, não vamos ser influenciados pela imundície do mundo. Mas quando nós ouvimos palavras de morte, ou absorvemos tudo que assistimos, estamos agindo como um vaso sem tampa. E quando estamos destampados, somos facilmente contaminados com a morte do mundo. Mas por fim a Bíblia diz que a pessoa que ia ministrar essa água com cinza deveria ser alguém que estava limpo. Então a Bíblia diz que alguém que está puro, limpo, ministra essa água sobre aquele que foi contaminado. Essa é a vida da igreja. É na igreja que nós somos purificados da contaminação da morte. Nós nos purificamos mutuamente por meio da água da palavra misturada com a cinza da novilha vermelha. Lá em Números 19:19 está escrito: o limpo, uma pessoa limpa, uma pessoa que não foi contaminada pela morte, aspergirá sobre o imundo ao 3º e 7º dias, purificá-lo-á ao 7º dia, e aquele que era imundo lavará suas vestes, se banhará na água, e à tarde será limpo. Essa é a vida da igreja, seja no culto, na reunião da célula, seja no discipulado, seja na comunhão. Nós estamos o tempo todo nos purificando quando falamos as coisas do Espírito, mas nós podemos nos contaminar também. Palavras de morte não vêm apenas do mundo. Quando você dá ouvido para um irmão que está contaminado pela morte, ele contamina você. Quando o irmão chega com palavras de incredulidade, quando o irmão chega criticando o pastor, criticando a igreja, falando mal da igreja, se você der ouvidos para ele, você vai ser contaminado com a morte dele. Mas se você levantar em autoridade no nome de Jesus, repreender ele e ministrar a palavra de vida, em vez de você ficar imundo, você vai estar purificando ele. Todo aquele que se levanta para condenar a igreja, que a igreja está em pecado, por isso o mundo está desse jeito, ele está trazendo morte para dentro da igreja. É a hora de você se levantar e falar: o Senhor morreu lá na cruz para santificar, está santificando, Ele está edificando a igreja. Não são homens que estão edificando a igreja, não é pastor, não é apóstolo, não é bispo que edifica a igreja está sendo edificada pelo próprio Cristo. Por mais problemas que nós temos na igreja, e temos muitos problemas, por mais pessoas atrapalhadas na vida da igreja, o Senhor Jesus é fundamento e está edificando a sua igreja. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa, é o próprio Cristo. O dia que você percebe que tem alguma coisa errada na sua célula, no seu discipulado, na igreja, o que você tem que fazer? Botar o joelho no chão e clamar ao Senhor para que venha com a água e purifique ela. Não é ficar acusando, condenando, tacando pedras. Se nós somos um corpo, quando você taca pedra nesse corpo, você também é ferido. É porque os irmãos têm uma facilidade de se excluir do corpo, né? Você se torna uma mão independente para jogar pedra no corpo. Você só tem vida porque você está vinculado ao corpo. E toda pedrada que irmãos dá no corpo, toda paulada que se dá no corpo, você está ferindo você também, porque você faz parte desse corpo. Não há como você ser separado desse corpo. Por isso nós precisamos de trabalhar em unidade. Agora, se as cinzas daquela novilha lá do Velho Testamento, que era um animal, tinha o poder, junto com a água da fonte, de purificar o judeu da morte, quanto mais a cinza do Filho de Deus, quanto mais o próprio Cristo, que foi completamente queimado. Hebreus fala disso. Hebreus 9, a partir do verso 13 fala: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados com a morte, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Se você vem num culto
e você sai daqui com a sua mente, a sua consciência purificada. Você recebeu água com cinzas da novilha que foi queimada. Mas se você vem no culto e você sai daqui pior que você chegou, você pode até ter recebido água, mas não tinha as cinzas da novilha. É algo bom de se avaliar. Quando você vem no culto, você vai embora com a consciência limpa, que tudo na sua vida está resolvido, você tem paz com Deus, ou você sai daqui com medo de Deus mandar um raio na sua cabeça ali fora? Tem muitos lugares que os irmãos saem péssimos, e tem muitos irmãos que estão tão acostumados com esse tipo de condenação, que eles ficam gritando: bate papai, bate mais, e falam isso brincando, mas estão desprezando a obra da cruz, estão desprezando o que Números 19 revelou através da palavra do Cristo que vinha para dar para nós a consciência de purificação. Mas quando Jesus estava lá na cruz, a Bíblia diz que um soldado veio com uma lança e abriu o lado, enfiou a lança ali na região das costelas dele. Está escrito em João 19:34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu o que? Sangue e água. Pelo sangue nós fomos lavados, perdoados, fomos salvos. Mas pela água nós somos purificados diariamente. Quando do Senhor saiu o sangue e a água, isso tudo aponta para algo que Ele está nos concedendo pela graça. Porque pelo seu sangue nós fomos comprados, lavados, santificados, justificados, santificados. Mas pela água nós somos purificados da contaminação do mundo. Nós precisamos do sangue, sim, da revelação, que uma vez salvo, salvo eternamente, porque eu fui salvo pelo sangue dele. Eu não fui salvo pelas minhas obras, eu não permaneço salvo pelas minhas obras, eu sou salvo pelo sangue dele, eu permaneço salvo pelo sangue dele. Mas eu preciso da água também. A água é para o nosso dia a dia. A revelação do poder da água misturado com a cinza vai te purificar todo dia da contaminação do mundo. Se você trabalha num ambiente promíscuo, num ambiente ruim, você pode ser purificado todos os dias com essa água que foi misturada com as cinzas da novilha. Então essa é a completa provisão de Deus para o seu povo. O sangue vem primeiro, mas depois nós precisamos da água. Esses dois elementos são a chave para a santidade de maneira prática. Nós não somos santos porque não cometemos mais pecados, nós somos santos porque nós somos separados. A palavra santo não é contrário de pecador. A palavra santo significa que você foi separado das coisas do mundo, separado para viver fora da contaminação do mundo. E a maneira de nós vivermos na prática santidade, você abrir a boca e falar: eu sou santo como Ele é santo. Por quê? Porque eu fui lavado pelo sangue dele, e eu sou purificado pela água de uma fonte de água viva misturada com cinza. Todo dia, quando você for deitar para dormir, agradeça a Deus: obrigado porque o Senhor me fez santo, pelo seu sangue e pela água. Pelo sangue nós somos salvos e feitos justos diante de Deus. Mas essa água é o suprimento que nos purifica para desfrutarmos da comunhão do Espírito Santo, que nós fazemos aqui a cada domingo, quando nós reunimos, quando congregamos. A Bíblia fala: não deixe de congregar. É importante você congregar. Vai lá estar na comunhão dos irmãos, vai lá estar na comunhão do Espírito Santo. Por quê? Porque é aqui que nós somos purificados pela água misturada com a cinza. Todo domingo aqui nós reunimos para ministrar essa água purificadora misturada com a cinza da novilha vermelha, que é o próprio Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora e agradecer ao Senhor pela provisão. Agradecer ao Senhor porque Ele se fez como essa novilha, que foi completamente queimada até virar cinza, até não haver mais nenhum fogo do juízo. E agradecer a Deus porque você crê nessa verdade, e hoje você é purificado mais uma vez por essa água que foi ministrada, misturada com a cinza da novilha vermelha. Feche os seus olhos agora e ore ao Senhor. Agradeça a Ele, peça a Ele para te dar revelação disso aqui todos os dias. Quando o diabo vir com acusação, você ter pronto na sua boca a palavra de que você já foi lavado pelo sangue e purificado pela água com a cinza. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela vida que nos foi concedida, a vida que estava no Senhor, e a vida que era luz, e nós recebemos dessa luz.
e hoje nós podemos contemplar a graça abundante do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, porque nós fomos lavados pelo sangue e somos purificados a cada dia pela água da Tua palavra, misturado, ó Deus, com as cinzas da novilha vermelha. Eu oro e clamo ao Senhor que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dessa verdade, para que possamos viver a cada dia como justos diante do Senhor, como aqueles que foram lavados e purificados. Nós te agradecemos, ó Deus, porque lá na cruz do seu corpo fluiu sangue e água, o sangue pelo qual nós fomos salvos e a água pela qual nós somos purificados. Te agradecemos, ó Deus, pelas águas purificadoras que nos traz uma consciência limpa diante do Senhor. Essas águas, ó Deus, que abrem o nosso coração e a nossa mente para invocarmos o nome do Senhor. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Diga glória a Deus.